Bem-vindo ao canal Relatos do Desconhecido. Nesta ocasião, exploraremos as inquietantes experiências vivenciadas por um oficial de busca e resgate. Mas antes, vale lembrar que SAR significa Search and Rescue, em inglês, que traduzido para o português é busca e resgate. O objetivo principal do SAR é localizar rapidamente pessoas perdidas, desaparecidas, feridas ou em perigo, e fornecer a assistência necessária para garantir sua segurança e bem-estar. Assim que procure um lugar confortável e pegue sua pipoca, porque estamos prestes a mergulhar em uma série de relatos arrepiantes que irão prender sua atenção do início ao fim. Está pronto para adentrar um mundo onde o medo e o desconhecido se entrelaçam? Então, aperte o play e embarque nessa experiência aterrorizante. O terror começa aqui e nunca termina. Eu não estava certo de onde mais postar essas histórias, então pensei em compartilhá-las aqui. Sou um oficial de busca e resgate há alguns anos, e ao longo do caminho, vi algumas coisas que acredito que vocês vão se interessar. Tenho um histórico bastante positivo em encontrar pessoas desaparecidas. Na maioria das vezes, elas apenas se desviam do caminho ou escorregam de um pequeno penhasco e não conseguem encontrar o caminho de volta. A maioria delas ouviu o velho conselho de "fique onde está" e não se afasta muito. Mas tive 2 casos em que isso não aconteceu. Ambos me incomodam muito e me motivam a buscar com ainda mais empenho nos casos de pessoas desaparecidas em que sou chamado. O primeiro caso foi o de um menino que estava colhendo frutas silvestres com os pais. Ele e sua irmã estavam juntos e ambos desapareceram ao mesmo tempo. Seus pais perderam de vista por alguns segundos e, nesse intervalo, as 2 crianças aparentemente se afastaram. Quando os pais não conseguiram encontrá-los, chamaram-nos e fomos até o local para realizar a busca. Encontramos a filha rapidamente e, ao perguntarmos onde estava o irmão, ela nos disse que ele havia sido levado pelo homem-urso. Ela disse que ele deu a ela frutas e disse para ficar quieta, pois queria brincar com o irmão por um tempo. A última vez que ela viu o irmão, ele estava sendo carregado nos ombros do homem-urso e parecia calmo. Naturalmente, nossa primeira suspeita foi um sequestro, mas nunca encontramos nenhum vestígio de outra pessoa naquela área. A menina também insistia que ele não era um homem comum, mas que era alto e coberto de pelos, como um urso, e que ele tinha um rosto estranho. Procuramos naquela área por semanas, foi um dos chamados mais longos em que já estive, mas nunca encontramos um único vestígio daquela criança. O outro caso foi o de uma jovem que estava fazendo uma trilha com a mãe e o avô. Segundo a mãe, a filha subiu em uma árvore para ter uma melhor visão da floresta, e nunca mais desceu. Eles esperaram na base da árvore por horas, chamando o nome dela, antes de pedirem ajuda. Novamente procuramos em todos os lugares e nunca encontramos um vestígio dela. Não faço ideia de onde ela poderia ter ido, porque nem a mãe nem o avô a viram descer. Essas histórias me perturbam muito, e as uso como motivação para buscar ainda mais intensamente nos casos de pessoas desaparecidas em que sou chamado. Algumas vezes, estive sozinho em busca com um cão farejador, e eles tentaram me levar diretamente para cima de penhascos. Não colinas, nem mesmo paredes de pedra. Penhascos íngremes e retos, sem nenhuma saliência para segurar. Sempre fico perplexo, e nesses casos, geralmente encontramos a pessoa do outro lado do penhasco, ou a quilômetros de distância de onde o cão nos levou. Tenho certeza de que há uma explicação, mas é meio estranho. Um caso particularmente triste envolveu o resgate de um corpo. Uma menina de 9 anos caiu de um barranco e ficou empalada em uma árvore morta na base. Foi um acidente completo e inesperado, mas nunca vou esquecer o som que a mãe dela fez quando contamos o que aconteceu. Ela viu o saco mortuário sendo colocado na ambulância e soltou um grito assustador e dilacerante que já ouvi. Era como se toda a vida dela estivesse desmoronando ao redor dela e uma parte dela tivesse morrido com a filha. Ouvi de outro oficial de busca e resgate que ela se suicidou algumas semanas depois. Ela não conseguia lidar com a perda da filha. Fui em parceria com outro oficial de busca e resgate porque havíamos recebido relatos de ursos na área. Estávamos procurando por um homem que não havia retornado de uma viagem de escalada no horário previsto, e acabamos tendo que fazer uma escalada difícil para chegar onde imaginávamos que ele estaria.
Encontramos ele preso em uma fenda estreita com uma perna quebrada. Não foi agradável. Ele tinha ficado lá por quase 2 dias e sua perna estava claramente infectada. Conseguimos levá-lo de helicóptero e ouvi de um dos paramédicos que o cara estava absolutamente inconsolável. Ele continuava falando sobre como estava indo bem, e quando chegou ao topo, um homem estava lá. Disse que o cara não tinha equipamento de escalada e estava usando um casaco de frio e calças de esqui. Ele se aproximou do cara, e quando o cara virou-se, disse que ele não tinha rosto. Era apenas uma superfície em branco. Ele entrou em pânico e acabou tentando descer a montanha rápido demais, o que fez com que ele caísse. Ele disse que podia ouvir o cara a noite toda, descendo a montanha e soltando gritos abafados e horríveis. Essa história me perturbou profundamente. Fico feliz por não ter estado lá para ouvi-la. Uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceram envolveu a busca de uma jovem que havia se separado de seu grupo de caminhada. Ficamos fora até tarde da noite, pois os cães haviam captado o cheiro dela. Quando a encontramos, ela estava enrolada embaixo de um grande tronco apodrecido. Ela estava sem os sapatos e a mochila, e estava claramente em estado de choque. Ela não tinha nenhum ferimento e conseguimos fazer com que caminhasse conosco de volta à base de operações. Durante o caminho, ela ficou olhando para trás e perguntando por que aquele homem grande com olhos negros estava nos seguindo. Não conseguíamos ver ninguém. Por isso, consideramos o fato como um sintoma estranho de choque. Mas quanto mais nos aproximávamos da base, mais agitada essa mulher ficava. Ela ficava me pedindo para dizer a ele que parasse de fazer caretas para ela. Em um determinado momento, ela parou, virou-se e começou a gritar para a floresta, dizendo que queria que ele a deixasse em paz. Ela não iria com ele, disse, e não nos entregaria a ele. Finalmente conseguimos que ela continuasse andando, mas começamos a ouvir barulhos estranhos ao nosso redor. Era quase como tossir, mas mais rítmico e profundo. Era quase como um inseto. Não sei mais como descrever. Quando estávamos perto da base de operações, a mulher se virou para mim, e seus olhos estavam tão arregalados quanto imagino que um ser humano possa abrir. Ela tocou meu ombro e disse: "Ele disse para você acelerar. Ele não gosta de olhar para a cicatriz em seu pescoço. Tem uma cicatriz muito pequena na base do pescoço, mas ela fica quase toda escondida sob o colarinho. E não faço ideia de como essa mulher a viu." Logo após ela dizer isso, ouvi uma tosse estranha bem no meu ouvido e quase pulei de susto. Eu a levei para a sala de operações, tentando não demonstrar o quanto estava assustado, mas devo dizer que fiquei muito feliz quando saímos da área naquela noite. Esta é a última que vou contar, e provavelmente é a história mais estranha que tenho. Agora eu não sei se isso é verdade em todas as unidades de busca e resgate, mas na minha, é meio que uma coisa regular e não falada. Você pode tentar perguntar sobre isso com outros oficiais, mas mesmo que eles saibam do que você está falando, provavelmente não vão dizer nada a respeito. Nos disseram para não falar sobre isso por nossos superiores, e neste ponto, já nos acostumamos tanto que nem parece mais estranho. Em quase todos os casos em que estamos muito longe da civilização, estou falando de 30 ou 40 milhas, em algum momento encontraremos uma escada no meio da floresta. É como se você pegasse as escadas da sua casa, as cortasse e as colocasse na floresta. Perguntei sobre isso na primeira vez que vi algumas, e o outro oficial me disse para não me preocupar, que era normal. Todos a quem perguntei disseram a mesma coisa. Eu queria ir e conferir, mas me disseram, de forma muito enfática, que eu nunca deveria me aproximar delas. Agora simplesmente ignoro quando as encontro porque isso acontece com muita frequência. Tenho muitas histórias, e suponho que se alguém estiver interessado, voltarei para contar algumas delas. Se alguém tiver teorias sobre as escadas, ou se vocês também já as viram, me avisem. Chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até o fim. Espero que você tenha gostado e antes de finalizar, gostaria de saber o que você achou das escadas? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever para não perder os próximos vídeos. O mundo é cheio de mistérios e segredos, então mantenha seus olhos abertos